Olá! Nesse vídeo, irei ensinar a usar a função scanf em detalhes. A função scanf é uma das maneiras de pegar dados de entrada e armazenar em variáveis. Já criei a pasta e o código base da aula de hoje. Agora, vamos criar algumas variáveis para armazenar dados que iremos digitar no terminal. Agora, vamos chamar a função scanf. A função scanf é bem parecida com a função printf. O primeiro argumento é uma string formatada, ou seja, uma string que possua %s, %c, %d. Por enquanto, não vamos usar o %s porque entra em variáveis compostas, em vetores, e nós vamos estudar isso mais para frente. Por enquanto, só vamos trabalhar com %c, %d e %f. E lembrando que string é delimitado entre aspas duplas. Os outros argumentos, que é aqui depois da vírgula e antes do fechamento dos parênteses, é qual variável vai receber os valores que a gente digitar. Por exemplo, aqui está %c, então aqui vai uma variável do tipo char. Aqui está %d, vai uma variável do tipo int. %f, uma variável do tipo float. Então é só colocar as variáveis aqui. Então, o que a gente está falando aqui? Está falando que a gente vai receber um caractere, vai dar um espaço, receber um inteiro, vai dar um espaço e receber um float. E temos que colocar o e-comercial antes de cada variável para indicar que estamos acessando o endereço de memória da onde está armazenado essa variável. Não dá para explicar muito bem o que é esse endereço de memória, porque entramos em ponteiro. E ponteiro só vamos ver mais para frente. Então, vamos fingir que isso daqui é uma associação a armazenar valores na variável, quando a gente usa o scanf. Por enquanto, vai ser isso que a gente vai fingir que é. Mas é muito mais além do que isso. E precisamos aprender ponteiros para entender isso. Então, vamos executar. E está aqui. Ele está esperando eu digitar alguma coisa. Então, eu posso agora digitar aqui. Então, vamos na ordem. O que ele está esperando aqui? Ele está esperando 1%C, que é um caractere. Então, vamos digitar uma letra, por exemplo. Depois, um espaço. Aí vem o %D, que é um inteiro. Então, por exemplo, 15. Depois, outro espaço. 1%F, que é um número com vírgula, float. Por exemplo, 18.9. Aqui usamos o ponto e não a vírgula. E vamos apertar o Enter para falar que a gente terminou o comando. Ele vai executar, armazenar dentro das variáveis e não vai exibir nada, porque o que o scanf faz é só armazenar os valores que a gente digitou nas variáveis que a gente passou como parâmetro. Então, para ter certeza que armazenamos, vamos usar o printf para imprimir o que a gente armazenou nas variáveis. Então, agora a gente vai digitar os valores e depois vai armazenar eles aqui. Então, vamos dar um /n para não ficar colado no de cima e vamos executar. Ele está esperando a gente digitar alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos digitar um C, depois 10, depois 2.6. Vamos dar Enter. E está aqui, ele imprimiu os valores que a gente digitou aqui em cima. O scanf tem alguns detalhes que temos que ficar atento. Sempre que terminamos de digitar alguma coisa usando o scanf, temos que pressionar o Enter. Esse Enter também é um caractere, que é representado com um /n, que já vimos que serve para saltar a linha no printf. Esse /n fica armazenado em um buffer. E o que é esse tal de buffer? Ele é um espaço que armazena tudo que a gente digitou. Então, quando a gente vem aqui e digita C espaço 78 espaço 14.6, ele joga para o buffer. Aí a função scanf vai pegando cada caractere que está nesse buffer, porque tudo é tratado como caractere, ele vai pegando um por um, tratando e convertendo para inteiro, para float, depende do que a gente está especificando aqui. Que a gente está especificando que é um caractere, ele vai tratar
a primeira sequência, que é C até chegar no espaço, como caractere. Depois ele vai tratar a segunda sequência como um int, que a gente está especificando aqui, ó, com %d. E a próxima sequência ele vai tratar como um float, porque a gente está especificando aqui que é um float. Então ele vai pegando cada pedacinho desse, pegou esse pedaço, joga para a primeira variável, pegou esse pedaço, joga para a segunda, pega esse pedaço e joga para a terceira. Quando ele termina de jogar todo mundo, ele ficou com isso aqui, ó. Ele jogou esse pessoal aqui fora e ficou com isso aqui armazenado, que é o contra/n. Então, aqui tem um problema, porque a gente já tem uma coisa no buffer, que é esse contra/n. Então, se a gente pegar e tentar armazenar outro caractere, isso só dá problema quando é caractere ou string, só que string não tem como ver agora. Quando a gente vai armazenar outro caractere, ele já tem um contra/n aqui. E o contra/n, ele é usado para falar que terminou o comando do scanf. Então, quando chegou aqui, ele falou, terminei o comando. Então, ele joga esse contra/n para a próxima variável. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos apagar isso aqui, né? Fazer o scanf de novo. E criar uma nova variável aqui. Então, vamos imprimir as duas. Então, vou imprimir entre aspas, só para entender como que vai funcionar aqui. Então, a primeira, esqueci do e-comercial. Não pode esquecer, senão dá problema. Então, aqui a primeira, a gente vai digitar, vai ser armazenado aqui. A segunda, a gente vai digitar, vai ser armazenado aqui. Pelo menos era para acontecer isso. E depois vamos imprimir as duas, entre aspas, simples. A primeira é o varchar e a segunda é o varchar2. Vamos executar. Tá aqui, tá esperando eu digitar. Vamos digitar o Y e não consegui digitar outra. Eu só digitei o Y e ele imprimiu. Ó. Ele imprimiu o Y que a gente digitou e imprimiu um contra/n, que é o Enter. O Enter está bem aqui. E o Enter ele faz o que? Ele pula linha. Então ele imprimiu o Enter, que está aqui, e colocou as aspas aqui embaixo, que é essas aspas aqui. Ó. Ele imprimiu as aspas, imprimiu o contra/n e imprimiu a outra aspas. Volta aqui, ó. Imprimiu a aspas, o contra/n e imprimiu outra aspas. Então temos um problema de buffer. O que aconteceu? Aqui a gente tinha 3 espaços, né? 3 não, 2 espaços. Um era o quê? Um era o Y e o outro era o contra/n. Na primeira vez que a gente digitou. Nesse primeiro scanf aqui. Digitamos o Y e damos o Enter para ir para o próximo. Só que aí no primeiro a gente tem 2 caracteres, o Y e o contra/n. Então ele pegou esse daqui e jogou para a primeira variável, que é o varchar. Então ele tirou daqui do buffer o Y. E o segundo ele jogou para o varchar2. Só que o scanf ele entende que o contra/n é o final do comando. Ele entende que a gente terminou de digitar. Então, como a gente terminou de digitar, ele joga o que está aqui para dentro da outra variável. Então, ele apaga daqui, o buffer fica vazio e joga para outra variável, que foi o que aconteceu aqui. A gente digitou o Y, ele jogou para cá e o contra/n ele jogou para cá. E como que a gente faz para resolver isso no scanf? É muito simples. A gente dá um espaço aqui atrás. Esse espaço aqui, o próprio scanf limpa o buffer, ou seja, ele ignora um caractere que está lá no buffer e depois joga o resto que está no buffer até achar um contra/n e joga para a próxima variável. Então vai estar acontecendo o que aqui? Ele vai ter os dois, né? O y e o contra/n. Ele vai jogar o y para a primeira variável, vai achar. Aí o contra/n vai estar aqui. Na próxima vez que a gente digitar, ele vai ter o contra/n, que ele vai ser ignorado. Depois vai ter o outro caractere que a gente digitou, por exemplo, um H. E o contra/n de novo. Então, aquele espaço, esse espaço aqui atrás, ele vai ignorar o primeiro caractere. Então, ele vai
apagar esse caractere daqui, ele vai jogar fora do buffer, vai pegar esse e jogar para o varchar, então ele vai sair daqui também, e vai ficar armazenado esse contra barra N. Então sempre que a gente digitar um caractere, a gente precisa colocar um espaço antes, esse aqui. Mesmo que ele seja o primeiro aqui, é bom colocar um espaço antes. Tanto para %C, que é um caractere, quanto para %S. Só que agora não tem como usar o %S porque a gente não aprendeu vetores. Então é bom colocar um espaço antes para ele ignorar aquele contra barra N. Quando coloca um int ou um float, não faz diferença. Porque ele não armazena o contra barra N no %F, porque %F ou %D é um número. Um número não tem contra barra N. Então, automaticamente, ele já limpa o que está lá no buffer e trata os dados. No caso do %C, ele não limpa automaticamente, porque pode ser que a gente queira armazenar o contra barra N em algum momento. Porque a gente pode armazenar um contra barra N num char. Por exemplo, o char 2 aqui a gente pode colocar entre aspas simples, mesmo que ele é 2, ele ocupa 2 espaços, é 2 símbolos. Eles dois juntos são um símbolo só, que é o 10. Ó. É como se eu estivesse colocando o valor 10 aqui dentro. Então, na hora de representar ele, na hora de imprimir, ou colocando 10, ou colocando, entre aspas, o contra barra N, entre aspas simples, eu consigo armazenar num char, numa variável. Então, se a gente for imprimir aqui, e aqui, ele vai pular uma linha na hora que chegar aqui. Então, ele vai exibir aspas simples por uma linha. Aspas simples, espaço, aspas simples, por uma linha, aspas simples. Então, vamos executar. E está aqui, ó. Ele imprimiu aspas simples, por uma linha, aspas simples de novo, espaço, aspas simples, por a linha de novo e aspas simples. Então, a gente pode querer armazenar um contra barra N aqui dentro. Por isso que ele não limpa automaticamente. Quando é %D, %F, %LF, dependendo do que a gente quer armazenar no scanf, ele já limpa automaticamente. Nesse caso aqui, usando %C e espaço %C, ele está fazendo a mesma coisa. O que ele está falando aqui? Ó? Pega o que está lá no buffer. Como não tem nada ainda, a gente não executou nada, não tem nada no buffer. Depois, ignora o que está lá no buffer. Pega o que está no buffer e armazena aqui e aqui. No caso, tem que pôr o E comercial. Então, nesse caso aqui, nem vai dar problema. Daria problema se a gente colocasse junto. Então, se a gente colocasse junto e executar, C, espaço C. A gente tem que imprimir, né? Então, executar. Se a gente colocar aqui C, C, olha, imprimiu o espaço, que dessa vez a gente não deu Enter, a gente deu um espaço. Então, ele não limpou o que estava lá dentro, que o scanf também verifica se é um espaço. Por isso que a gente pode digitar um na frente do outro. Se tem um espaço lá, ele também pega do buffer. Então, sem o espaço aqui no scanf, na string do scanf, ele vai simplesmente pegar o que já está lá, tem um espaço lá, ele pega e joga para cá. Olha, ele imprimiu espaço. A gente digitou C, espaço C, ele pegou o C, jogou para cá, pegou o espaço, jogou para cá, e esse C ficou lá. Então, sem o espaço aqui no scanf, ele vai pegar o que já está lá. Se a gente põe o espaço e executa, a gente pode colocar C espaço C, ele vai imprimir C nos dois, porque a gente definiu aqui, usando o espaço, que a gente vai ignorar o que já está lá no buffer, ou com Enter também funciona. Se a gente pegar aqui C, dar um Enter e apertar C de novo, ele vai pegar C, o Enter ele vai ignorar porque a gente deu espaço, e pega o C de novo. C dentro da primeira, C dentro da segunda. Imprimiu normal. Tanto se for junto, né, em um scanf só, separado aqui, quanto se for em scanf separado. É bom colocar aqui. Aqui não dá problema. Se colocar %C junto com %F, sem o espaço para falar para limpar, não dá problema porque ele sabe que é um número inteiro ou um número float e ele limpa automaticamente. Eu não preciso avisar para ele limpar o buffer.
Então é bom sempre colocar antes do %C ou antes do %S um espaço, para ele limpar o buffer antes de pegar o que está lá. Então desse jeito aqui, ele vai executar esse aqui, vai armazenar na primeira variável, vai dar o espaço, né, para ignorar o que está lá no buffer, vai pegar o segundo, vai jogar para cá, e nesse aqui ele já vai fazer automático, não precisa avisar para ele limpar o buffer antes de pegar. Então se eu colocar aqui e-comercial varfold, ele vai armazenar esse daqui normalmente, mesmo sem eu avisar para ele limpar o buffer, porque ele já sabe que tem que limpar o buffer. Então vou executar aqui para testar. Então vamos lá. O primeiro é um caractere. Vou pôr um F, aí dá Enter. Vamos pôr um K, né, que o segundo é o %C também. Ó, viu que ele não foi direto? Porque ele já limpou. Se fosse um outro %C no lugar do %F, ele não ia limpar o buffer e ele ia guardar o Enter que a gente digitou. Então vamos pôr 59. Esqueci de imprimir. Mas deu certo. Vamos só executar aqui de novo, só para ver que deu certo. Executar de novo. C, Y e 59. Olha lá, imprimiu normalmente. Porque ele já sabe que é um número. A gente especificou aqui que é um float. Ele já sabe que ele tem que limpar o buffer. Porque não faz sentido eu armazenar um caractere que já está lá no buffer em uma variável float ou int. Então ele já limpa automaticamente. Então antes de %C ou %S, coloca espaço. Mesmo que for 2 scanf, 3 scanf, coloque espaço antes de %C e %S. E também nós podemos alterar o caractere de limpar o buffer. A gente não precisa usar somente o espaço. No início a gente vai continuar usando o espaço, mas entre um e outro a gente pode trocar. Por exemplo, a gente pode pôr dois pontos aqui e um traço aqui. Então qual vai ser a ordem que a gente vai digitar? Um caractere. Esse espaço aqui é para limpar o buffer. 2 pontos. Outro caractere. Ou seja, ele vai limpar o buffer aqui quando tiver 2 pontos. Outro caractere. Um traço. Ele vai limpar o buffer quando tiver um traço. E um %F, que é um float. E o _n, né, que é o enter, para ele identificar que acabou o comando. E ele vai armazenar aqui, aqui e aqui, na ordem, separada por 2 pontos e um traço. Então, quando executar, a gente vai ter que digitar nessa ordem aqui. Primeiro, um %C. O primeiro, né, na verdade, é um espaço. O espaço é para ele limpar o buffer. Então, vamos para o caractere, né, que é o %C. Por exemplo, U. Vamos colocar até um número, porque um número também é um caractere. Aí a gente vai usar os 2 pontos, né, que está na ordem. Ó, primeiro é um %C, que a gente está usando 7. Depois, outro %C, que é, por exemplo, o P. Depois, um traço e o %F, que é o 57,74, por exemplo. E o Enter para finalizar. E ele imprimiu aqui certinho. Primeiro, ele limpou o buffer para não pegar o _n ou o que já tiver lá, independente. Aí armazenou no varchar, que foi o 7. Depois ele pegou e limpou os 2 pontos que a gente colocou, porque a gente definiu aqui que a gente vai limpar os 2 pontos. E pegou a partir dos 2 pontos e armazenou aqui. Só que como é um char, se tivesse mais de um caractere, ele ia armazenar só o primeiro. Depois a gente pode até testar. Aí um traço, ele vai limpar o buffer a partir do traço, até o traço, né, no caso, e vai armazenar o 57,74, que armazenou aqui no varfold e imprimiu. Então a gente mudou o caractere de separação. Aqui a gente falou que ia terminar, o %C ia terminar no 2 pontos, o outro %C ia terminar no traço e o último no _n, que já é o padrão. E armazenou certinho aqui. Então vamos só testar ali a questão de colocar mais de um caractere. Se a gente colocar um A, aí 2 pontos, ASD traço 59, então ele pega o primeiro A aqui e armazena no varchar. Vem aqui, ó. Aí ele acha os 2 pontos, a gente definiu aqui que é para ignorar. Então ele ignora 2 pontos. Vai para o próximo, que é o segundo A. Armazena no varchar 2. E como é um %C, não faz muito sentido ele continuar lendo até achar o traço, porque o %C ele só armazena um caractere. Então, mesmo se tivesse esse traço aqui ou não, quando chegasse aqui, ele ia armazenar só o A e o resto ia para o próximo. Ele ia armazenar o A aqui e o resto aqui ia para a próxima variável. Então, chegou aqui, ele armazenou no varchar 2 e foi para o S.
Aí ele verifica aqui, o S é um traço, porque se for um traço ele vai ignorar. Não é um traço, é um S. Então ele vai a partir do S aqui, até o contra-barra N, pegar e jogar para o float. Então ele vai tentar converter isso aqui para float e não vai conseguir, porque não é um número isso. Isso aqui é um alfanumérico. Tem letra, tem símbolo, tem número. Então ele não consegue converter, então ele atribui 0. E como chegou no contra-barra N, ele não pega mais nada. E deixa aquele contra-barra N no buffer. Aí ele imprime e finaliza o programa. Então, alterar o separador é bom para deixar mais visível o que você quer digitar. Por exemplo, vamos criar outras variáveis aqui. Como eu já disse, eu não gosto de criar assim, mas vamos criar só para ver que tem como fazer assim. Criar 3 variáveis do mesmo tipo em um comando só. Então vamos trocar aqui para hora, minuto e segundo. Aqui também. E vamos trocar aqui para 2 pontos. E vai ser %d, né? Que a gente está trabalhando com inteiro. E vamos completar com 0 aqui, como a gente já viu, né? Que a gente vai fazer um relógio. Hora, minuto e segundo. E aqui para exibir bonitinho, vamos colocar 2 pontos também. Então a gente vai digitar aqui um inteiro, 2 pontos, outro inteiro, 2 pontos, outro inteiro. Então, quando a gente digitar aqui, a gente vai ter que ir na ordem. Primeiro 1%D. O %D não precisa de espaço para limpar o buffer de memória, porque ele vê que é um número inteiro e não faz sentido pegar o que já está lá. Então ele já limpa automaticamente. Então vamos pegar um inteiro. Depois a gente vai ter que pôr 2 pontos para separar. Vai pegar outro número inteiro, outro 2 pontos e outro número inteiro. E vai armazenar o primeiro em hora, o segundo em minuto e o terceiro em segundo. Então quando executar aqui, vamos colocar, por exemplo, que horas é agora? 13, 22 e 20. Então colocando aqui, ó, ele exibiu 13, 22 e 20. Então, como todos foram maiores do que 9, então ele não colocou o 0, porque já ocupou 2 espaços. E a gente já viu isso. Então, se a gente colocasse um número menor, por exemplo, 1, poderia até colocar 0, 1 aqui, porque o 0 à esquerda ele ignora. Então, 1 ou 0, 1 vai dar no mesmo. Então, vamos colocar aqui 1, 0, 2, 2 pontos, 3. Então, ele vai imprimir 0, 1, 2 pontos, 0, 2, 2 pontos, 0, 3. Tá aqui. Então, mudando aqui, fica intuitivo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui um outro printf, aqui em cima, falando assim, digite a hora atual e especificar o formato. A gente quer HH, 2 pontos, MM, 2 pontos, SS. A gente quer hora, minuto e segundo. Então, na hora que executar, ele vai imprimir isso aqui e pedir para digitar. Nesse formato aqui, a gente já especificou que a gente quer assim. Hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. Então, ele vai imprimir aqui, ó, digite a hora atual. Então, vamos digitar. 13, 2 pontos, 24, 2 pontos, 16. E ele exibiu aqui. Então, já aprendemos bastante coisa. Vou deixar um link na descrição com uma lista de exercícios. E no próximo vídeo, vou pegar 1 ou 2 exercícios para resolver. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou!